Vamos falar da notícia que não chama só a atenção da nossa região, mas de todo o Brasil. Os 4 que estão desaparecidos lá na zona rural de Icaraíma. 3 deles, esses 3 que vieram para receber uma dívida milionária, estão sumidos. E também quem é o dono para receber a dívida, para pegar o dinheiro. Os 4 estão desaparecidos. Aí você vê o município de Icaraíma. Imagens das buscas do final de semana. Cachorros que foram utilizados para tentar informações para ajudar a polícia sobre a situação dos desaparecidos. A família das pessoas desaparecidas estão acompanhando a situação de perto. Inclusive, familiares estão lá juntamente com a polícia, juntamente também com as equipes de busca, tentando informações das 4 pessoas que estão sumidas. E os dias vão passando, os dias vão passando, porque amanhã completa uma semana do desaparecimento deles. E até agora nenhuma informação. A polícia não fala em possibilidade de mortes ainda, mas já saiu a prisão das 2 pessoas principais suspeitas que possam ter cometido crime. Quem são essas pessoas? São quem iria pagar a dívida. Esse aí é um dos considerados pela polícia foragido, olha lá, prisão temporária, o crime de homicídio. Volta a foto do pai ali. Aí, ó, foragido, crime de homicídio, entendeu? Prisão temporária decretada, do nome aí de Antônio Buscariolo. Esse é um dos homens que estava devendo a grana, o 1 milhão da compra de uma propriedade. A foto do outro, que é o filho dele, que também está sumido também. Paulo Ricardo Costa Buscariolo. Esse aí, ó lá, procurado, foragido, crime de homicídio, prisão temporária decretada pela Justiça. Vamos ao vivo lá? Vamos ao vivo. Vem comigo, Mochilink chamando. Nader Kalil tá lá na beira do rio Ivaí. Sim, rio Ivaí que corta toda a nossa região, passa por Icaraíma e deságua lá no Paranazão. Você ao vivo com as informações, tá desde sexta-feira lá à tarde na região, acompanhando tudo, não voltou para casa, não passou o Dia dos Pais com a filha, mas está lá para trazer as informações, não para a região e para todo o Brasil. Você ao vivo, Nader Kalil, bom dia. Bom dia, Sal, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Geral. Prazer, uma honra estar com você aqui no Fala Geral, falando desse trabalho que está sendo realizado hoje, segunda-feira, 6 dias. Afinal, a última vez, ou o último registro dessas pessoas com vida, na última terça-feira, é a última imagem que nós temos. E eu já estou aqui com os comandantes que estão trabalhando incansavelmente nas buscas e nos trabalhos que vêm sendo realizados para encontrar as pessoas desaparecidas. Converso primeiro com o Major Jimenez, comandante da Polícia Militar da região. Major, antes de mais nada, bom dia, obrigado por atender a nossa equipe. Como foi o trabalho até agora? Chegamos ao 6º dia, praticamente, desde a última vez que essas pessoas foram vistas com vida. Bom dia a todos. Realmente, Nader, um trabalho fora do comum. Já estamos no 6º dia. Desde a terça-feira houve o desaparecimento dessas pessoas, quando as famílias procuraram a Polícia Militar na terça-feira à noite e a Polícia Civil também. Então, tomamos conhecimento, iniciamos as diligências, buscando entender a dinâmica dos fatos, o que havia acontecido. E a partir da quarta-feira já começamos a encetar inúmeras diligências com várias frentes de trabalho, de maneira bastante integrada com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, na busca de informações e de diligências conforme essas informações vinham chegando até a gente. Quais foram as informações que foram chegando até vocês, até para que a gente possa fazer um retrospecto até agora, para chegarmos no trabalho que está sendo feito hoje? Na verdade, diz que o Alencar, um morador de Icaraíma, havia feito algum negócio envolvendo uma propriedade rural e com o seu Antônio Buscariolo. E haveria adiantado uma parte, uma importância em dinheiro para esse seu Antônio, e depois ele quis talvez desfazer o negócio. Isso não está muito claro o porquê, mas é que ele queria receber um dinheiro de volta do seu Antônio Buscariolo. Aquelas notas promissórias que nós já mostramos e tivemos acesso, cerca de 10 notas promissórias no valor de R$ 25.500. Então estariam relacionadas aí a essa dívida que pode ser um montante de R$ 1 milhão.
Então, essas informações ainda não são precisas. Talvez a propriedade possa ter um valor um pouco maior, mas o valor que ele tinha adiantado inicialmente deve ser menor do que 1 milhão, certamente. Hoje nós tivemos acesso a uma nova imagem que mostra o carro desses suspeitos desaparecidos que circulou na cidade na última terça-feira. Nenhum veículo, nenhuma pista, além dessa imagem que nós tivemos acesso hoje, a polícia tem, então. Exatamente. Um dos objetos que estamos na busca é essa Fiat Toro branca, que tínhamos essa imagem já desde o início, e ela não foi encontrada até o presente momento. De lá para cá, a polícia começou a fazer diligências. Ontem, a equipe da Polícia Militar da área rural também atuando. Helicóptero da Polícia Militar com um scanner corporal, até mesmo para trabalhar com o calor do corpo. Nenhuma pista encontrada, Major? Até agora, nada com relação aos corpos ou a essas pessoas, eventualmente, porque a gente não pode descartar nenhuma das hipóteses. Nós não temos uma comprovação de que eles estejam mortos. É uma linha de investigação e de trabalho, sim, mas como não tivemos nenhum indício mais forte acerca disso, nada é descartado. Mas até agora, realmente, não conseguimos chegar até as pessoas e nem mesmo até esse veículo. A gente está percebendo que o trabalho vai se intensificando, mais equipes estão chegando, a própria Polícia Militar deve receber mais reforços, eu digo no sentido de hoje estamos com helicóptero, hoje temos a patrulha rural, temos policiais fazendo rondas pela cidade, uma força-tarefa trabalhando. Há a possibilidade de mais reforços? Sim, conforme a necessidade, Nader. É que, na verdade, vocês pensam que tem que ter um número contingente muito grande andando aqui pela região. E nós trabalhamos com base em informações, promovemos diligências de locais específicos. Não adianta nós termos centenas de policiais militares andando a esmo, ou de policiais civis ou de bombeiros militares. Então, conforme a investigação vai avançando, existem novos pontos de interesse. Aí sim, nós focamos esforços. É claro que a Secretaria de Segurança Pública está bastante empenhada e disponibilizando todo o seu efetivo, todo o seu material, todas as ferramentas que nós temos no estado do Paraná para encontrar essas pessoas. E isso está sendo feito, como vocês têm acompanhado aí, com diversas equipes, a cada dia e a cada nova informação que chega, a gente podendo acompanhar e fazer as checagens. Deixa eu mostrar rapidamente aqui, ó, o trabalho das equipes do barco. Estão saindo agora, ó, rapidinho, só pra gente registrar aqui. O Major Pertoncini tá aqui também. Vem cá, Major, com a gente. Só para registrar ali a saída do barco, nesse momento aqui, desse ponto em que nós estamos. Major Pertoncini está conosco e a gente está mostrando a imagem ao vivo. Você vê, nesse momento, eles sobem o leito do rio. Nós estamos, só para explicar para quem está nos assistindo, exatamente na foz do rio Ivaí com o rio Paraná. Daqui ao estado do Mato Grosso do Sul, nós estamos de barco a cerca de 5, 10 minutos e descendo aí meia hora, estamos no Paraguai, já que descemos aí o rio Paraná. Major Pertoncini, obrigado por atender a gente também aqui no Balanço Geral, na abertura do Balanço Geral. Como é que está sendo feito ou como estão os trabalhos nesta segunda-feira? Os trabalhos de hoje, eles focaram aqui no Porto Novo, que é uma localidade em Icaraíma, um ponto de balsa onde poderia ter sido jogado ou lançado esse veículo com possíveis vítimas. É um indicativo, então não temos provas robustas ou qualquer coisa que tenha comprovado essa hipótese, mas por ser uma hipótese passível de verificação através do equipamento que trouxemos de Curitiba, as equipes estão focando nessa situação. É bom até a gente relembrar, desde sexta-feira acompanhando o trabalho de vocês, primeiro com cães farejadores. Sexta e sábado, efetivamente, foi encontrado rastro pelos cães? Nós iniciamos os trabalhos, na verdade, com os cães na quinta já. Na quinta noite veio a primeira equipe. Caiu o sinal, mas deixa lá que volta. De busca. Pode continuar lá. Específico, que ele busca o cheiro de uma pesca. Naquele dia nós pegamos diligências na área do pesqueiro. A partir de sexta, nós iniciamos o trabalho com um cão de Londrina, que é uma outra forma de trabalho, esse animal, e ele permaneceu na sexta e sábado, com ontem o reforço vindo de Curitiba. Nós ainda estamos com o animal disponível aqui no local, mas como não temos outros indicativos por parte da Polícia Civil ou Militar, esse animal está recolhido à disposição para caso novas provas ou suspeitas apareçam. Até porque há necessidade do descanso desse cão, então não adianta nós expormos esse cão num local onde não há uma pista efetiva, apenas vai trazer o cansaço e o desgaste do animal e nada efetivamente. Exatamente, até o cão que veio de Londrina no segundo e terceiro dia, por ser o início dos trabalhos, foi dado uma carga maior nesse animal, na expectativa de talvez angariar alguma prova de maneira mais rápida, mas em contrapartida esse animal também de maneira mais rápida teve que ser dispensado ali das funções e acionado essa equipe de Curitiba. Agora a equipe de Curitiba, Céu, chegou ontem aqui à cidade
oportunidade, na verdade chegaram no sábado à noite, eles já chegaram aqui, só para complementar, e além desses homens do Ghost, que fazem um trabalho de busca, eles trouxeram um sonar, que é esse equipamento usado. Durante todo o domingo foi utilizado esse equipamento. Nós subimos em direção à Herculândia e agora estamos chegando aqui um pouco mais para baixo, ou seja, a extensão de mais de 100 quilômetros de buscas. Deu 65 quilômetros. Pode deixar lá que já volta. Estamos na beira do rio Ivaí. Pode deixar lá que já volta o sinal lá do Nader, juntamente com o comandante do Corpo de Bombeiros que está falando. Nos locais mais prováveis ou que tivesse algum indício repassado pela Polícia Civil ou Militar. Aí, então nós estamos junto com o Major, às vezes dá uma movimentada aqui, deixa eu pedir para o Emil para a gente subir aqui, é que às vezes a gente se movimenta um pouco aqui e nós, só para explicar, estamos utilizando o sistema de internet por satélite e há um pouco de oscilação, mas com o objetivo de deixar sempre o telespectador da RIC TV Record sempre bem informado com o que está sendo feito. Nesse exato momento, a atualização em primeira mão para você. Está sendo tomado o depoimento do proprietário e piloto de uma balsa aqui na região. Até então, eu encontrei com esse piloto, condutor dessa balsa. Ele está conversando com o delegado Tiago Inácio na delegacia para que possa passar informações. Ainda não se sabe o porquê desse piloto dessa balsa ele está sendo levado, mas todos sabem que é o seguinte, ó, você vê que o barco nesse momento está passando aqui na nossa frente, dá para a gente registrar, e tem uma balsa ao fundo. Esse trecho aqui você só cruza de um lado para o outro de balsa. Então o que pode ter acontecido? O carro foi colocado sobre uma balsa. Ao chegar no meio do rio, esse carro foi lançado de cima da balsa no rio. E há pontos aqui no rio onde a profundidade, Major, chega a quanto? O rio Ivaí aqui ele tem uma profundidade ali de até 6 metros, mas o maior dificultador do nosso serviço é a visibilidade da água. É uma água turva, diferente da água do Rio Paraná, e que sem o sonar ficaria bem restrita a nossa função. Com o equipamento a gente acaba tendo uma eficiência muito maior. O senhor acredita na possibilidade desse trabalho seguir até o Rio Paraná ou na busca com sonar vai ser somente aqui na região do Ivaí? Olha, a gente vai focar essa busca com o sonar em pontos que exista uma suspeita. Então, como é uma extensão muito grande, como citei, 65 quilômetros, a gente acaba não operando a esmo essa ferramenta. Então, a gente vai focar nos pontos com indicativo. Aí, sabe, eu sei que você tem muito assunto para trazer nessa segunda-feira, a gente continua à disposição. Se você quiser, nós continuamos aqui. O Major Pertoncini, que a gente já conhecia aí, com o Major Gimenez também, dos trabalhos realizados aí na região, hoje é à disposição da nossa equipe aqui da RIC TV Record, trazer a informação em primeira mão e sempre com a informação privilegiada para você que assiste a RIC TV Record. Tem como a gente conversar aí com alguém aí? Você está com o retorno? Como é que você está aí? Só para a gente saber as informações. Ah, ele está com o retorno lá. Queria falar com o Major Gimenez. Eu estou com o retorno aqui. O nosso retorno, até para... Vai explicar, nós não temos sinal de telefone, então a chamada tem sido feita pelo WhatsApp. Então eu liguei para o nosso diretor aí, o Roberto, pelo WhatsApp, então eu estou escutando o áudio aberto aí. Então fica um pouco baixo, dá um pouco de delay, mas eu tenho certeza que dá para o Major Gimenez e o Major Pertoncini ouvirem você e responder aos questionamentos. Eu queria falar primeiro com o Major Gimenez, fazendo um favor ali, ele que Maringá toda conhece, foi tenente aqui em Maringá e hoje é comandante da polícia lá na região de Ubarama. Major Gimenez, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Se vocês estão nesse momento, nesse ponto da balsa, é porque a investigação levou até aí. Então já foi descartado as matas lá na beira do pesqueiro, já foi descartado as matas em volta do local onde as 4 pessoas foram desapareceu e agora as buscas estão aí. Então, provavelmente, tem uma informação privilegiada para a polícia para a busca acontecer nesse ponto da balsa aí. É isso, Major? Bom dia, Salsicha. Satisfação falar contigo aí. Bom dia mais uma vez a todos que nos assistem. Realmente, nós vamos diligenciando conforme informações vão surgindo de determinados lugares. Nós estamos aqui num ponto que existe proximidade com toda a região onde está acontecendo os fatos. E como existe essa questão da balsa aqui, existe um acesso fácil ao rio e essa é uma das hipóteses que nós trabalhamos com que esse veículo possa ter sido jogado no interior do rio,
até mesmo se houver corpos ou não. Então, por isso, o ponto de interesse nesse local, porque estamos próximo de onde aconteceram os fatos e aqui pode ser que tenha acontecido isso, tenha sido desovado o veículo, com os corpos ou não. Por isso, estamos utilizando toda essa ferramenta do Corpo de Bombeiros para poder verificar o fundo, tendo em vista que, como o Major Perdoncini relatou, a água aqui é bastante turva, a visibilidade é difícil e precisa de um equipamento que possa possibilitar, no caso, a visualização da parte do fundo do rio. Nós estamos mostrando aqui na televisão a foto dos dois principais suspeitos, porque se achar eles, a polícia praticamente esclarece o crime, porque eles são peças-chave, eles que estavam lá para pagar o valor, para devolver o valor para o homem que sumiu e para os cobradores que estavam lá. Até agora, a polícia não conseguiu nenhuma informação, nem do pai, nem do filho. Aí é proximidade do Mato Grosso do Sul, mas também não é tão longe do Paraguai. Eles estão vazados, eles estão sumidos. É isso, Major? Exato, Salsicha. Eles estão foragidos no momento. A Polícia Civil conseguiu a expedição dos mandados de prisão temporária dessas duas pessoas, mas até agora não foram encontrados. E realmente, a região em que nós estamos aqui, ela é próxima, sim, do estado vizinho, Mato Grosso do Sul, e próxima também do país vizinho, Paraguai. Então, diligências de nossas equipes, tanto de Polícia Militar quanto de Polícia Civil, estão também no intuito de encontrar essas pessoas para que eles possam ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos. Nós temos várias frentes de trabalho com equipes ao mesmo tempo, né, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, atuando em todos esses pontos de necessidade para tentar encontrar essas pessoas ou, através das buscas, encontrar o veículo ou encontrar eventuais corpos. Tudo em andamento, Salsicha. São várias frentes de trabalho com todos os equipamentos possíveis à disposição pela Secretaria de Segurança Pública, de um trabalho de maneira bastante integrada, nosso, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil. Vocês estão na beira do Ivaí aí, porque aí é um dos pontos da investigação. Por quê? A gente sabe que se jogar pessoa no rio, depois de 4, 5 dias no máximo, mesmo estando com a água fria, o corpo boia. Então já estamos há 6 dias. Não boiou ainda, se eles fossem jogados dentro do rio, ok? Só que há uma possibilidade deles terem sido jogados dentro do rio com o carro. Põe dentro do carro, fecha os vidros, joga o carro com tudo, aí, como diz, o corpo não vai boiar, né, Major Perdoncini? Bom dia, Salsicha. Exatamente. No momento, essa é uma das linhas de raciocínio, de possibilidade do que foi feito com as vítimas. Como o senhor citou, dentro de um trabalho normal, de uma busca de uma pessoa desaparecida no rio, essa pessoa já teria sido encontrada numa busca de superfície. Por isso não ter ocorrido, obviamente que essas vítimas podem nem estar aqui, mas caso estejam, essa hipótese do veículo ter sido desovado, ter sido jogado ao rio com as vítimas dentro, acabaria solucionando todo esse mistério de onde está o veículo e das 4 pessoas. Reforço que não há confirmação dessa hipótese. O senhor também está desde o começo nas investigações. Primeiro, o cachorro que foi levado lá no pesqueiro indicou que uma das vítimas, que era o morador lá de Caraíma, que foi lá para receber o dinheiro, ele teve lá. O cachorro pelo faro indicou. A pessoa teve aqui. Só que o faro sumiu. O cachorro não indicou. Entrou por essa estrada, foi para o mato ou não. Então, isso quer dizer, e vocês acreditam, que eles foram tirados dali e levados para uma outra região, ou para o mato ou ir para a beira do rio, é isso? O mais provável no momento, sim. O cão de odor específico, na quinta-feira, que foi o primeiro animal, ele identificou o odor do senhor Alencar no pesqueiro, só que ele não seguiu um rastro. Então, a hipótese mais provável é que ele tenha entrado ou sido colocado dentro de um veículo e aí, obviamente, o animal perdeu o rastro e não pôde mais continuar as buscas. O local é um pesqueiro. Claro que tem bastante água lá para lavar o chão, alguma coisa de vestígio. Foi, pelo menos, detectado pelo Corpo de Bombeiros ou pela perícia possibilidade de ter algum ponto do pesqueiro ter sangue ou não, ô Major?
Os animais do Corpo de Bombeiros, eles procuram pessoas vivas ou em óbito. Vestígios de sangue, os animais ali, eles não são treinados para essa busca. O pesqueiro, ele possuía 3 represas grandes, mas 2 delas estavam 100% secas, então eram área de terra. E a terceira, que tinha uma lâmina de água, era uma lâmina bem pequena, de alguns poucos centímetros, onde também não era possível ocultar uma pessoa ou qualquer outra coisa nesse sentido. Tá aí, Também agora não, o trabalho continua. Muito obrigado pelas informações aí de vocês, aí na beira do Rio Ivaí. Rio Ivaí, como eu falei, que corta a região, mas lá é onde, a 5 quilômetros ali, deságua lá no Paranazão. E agora as buscas continuam. Nader Kalil, você está com os comandantes aí, tanto do Bombeiro como da Polícia Militar. Agora a concentração maior é aí, no Ivaí, com essa possibilidade. E se o condutor da balsa foi chamado para ser ouvido, pode ser que ele saiba também de alguma coisa, porque é ele que está comandando a balsa. É ele que passa os carros para lá, ele que passa os carros para cá. Mostrou a foto da caminhonetinha, ele vai saber se o veículo teve lá ou não teve na terça-feira. Então por isso a concentração aí, né, Nader? Exatamente, Sal. E vale ressaltar o seguinte, além dos trabalhos, Major Bertoncini aqui do meu lado, Major Gimenez do outro, delegado Tiago Inácio, coordenador das investigações na cidade de Caraíma, e o doutor Gabriel, que é o responsável por todo o trabalho, que está concentrando tanto as buscas quanto as investigações. Hoje, o doutor Gabriel de Umuarama designou uma equipe para reforçar as investigações em Caraíma, enquanto o delegado Tiago, junto com os policiais que ele tem à disposição, ouvem testemunhas, retomam depoimentos, devem ser pedidos. Outra informação que eu trago primeiro aqui para você, mais mandados, seja de busca e apreensão ou até mandados de prisão, referentes à família Buscariolo, já que há outras pessoas que podem estar dando cobertura à fuga dessas pessoas ou pode estar ajudando a esconder armas. Aquela arma que foi apreendida ontem, uma espingarda calibre 12, numeração raspada e munição. Essa arma, o delegado já confirmou, daqui a pouco tem entrevista do delegado em primeira mão aqui no Balanço Geral, onde ele fala que essa arma pode sim ter sido usada, se não na execução dessas pessoas, mas em manter essas pessoas em cárcere privado. Essa pessoa foi detida, está presa, não foi arbitrado fiança, mesmo sendo um crime afiançável. Ele está à disposição da justiça nesse momento, está sendo ouvido mais uma vez na manhã de hoje e outros depoimentos serão retomados também nesta segunda-feira. E a gente vai continuar por aqui, sem previsão de voltar até que as polícias, sejam elas Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, as Forças de Segurança do Estado, deem uma resposta. Onde estão essas 4 pessoas? 3 do interior de São Paulo e 1 aqui da cidade de Caraíma, que simplesmente desapareceram. E todo mundo quer saber o que aconteceu com eles. Tchau. Fazer uma pergunta pro Major Gimenez, tá aí. Major, pela experiência do senhor, os caras que vieram fazer a cobrança, eles não são qualquer um, entendeu? Porque, como diz, cobrador, tem cobrador também em Caraíma. Tem cobrador aqui em Maringá, brabo, que nós conhecemos, tem uns cobrador brabo aqui. Tem cobrador em Sarandi, tem cobrador em Curitiba. Se ele foi buscar esses cobradores lá do estado de São Paulo, a promessa é que os caras tinham que trazer o dinheiro pro tal do Alencar. E não é, como diz, para cobrar uma dívida dessa, não chega conversando, oi, tudo bem, vamos tomar um cafezinho, vamos sentar aqui no pesqueiro, faz um cafezinho lá com um pouquinho de açúcar. A conversa dele já é diferente. Será que essa primeira conversa lá na segunda-feira, que hoje completa uma semana, foi meio ameaçadora? Por isso, o pai e o filho se preparou para o encontro da terça-feira, ô Major? Pois é, Salsicha, realmente faz sentido aí a sua análise, o seu raciocínio. É o que nós pensamos também, né? Realmente, pessoas contratadas para esse tipo de serviço não são quaisquer pessoas. Já vem, às vezes, de uma maneira mais forte ali para conversar, para tentar cobrar, obter esse valor de alguma maneira. E realmente o seu Antônio Buscariolo pode sim ter se preparado, né, para se defender. E como nós não temos essas maiores informações de como foi esse encontro, exatamente onde aconteceram, até mesmo uma dúvida que você levantou, questão de manchas de sangue não foram encontradas, Salsicha, em nenhum local ainda, tá?
com todo o trabalho que a perícia fez, houve um veículo já apreendido, envolvido com familiares do seu Antônio Buscariolo, mas nele também não existia nada. Então, em nenhuma das propriedades em que nós realizamos diligências foram encontradas vestígios ou manchas de sangue, para que pudesse ser feito o trabalho pericial sobre elas, tá? Realmente essa é uma das possibilidades, como você disse, deles terem se preparado para essa conversa aí mais difícil, né? E, enfim, nós estamos na busca dessas informações para tentar esclarecer o que realmente tem acontecido. E o senhor acredita que pode ter mais gente também? Porque eles foram lá na segunda-feira em 3. Na terça eles voltaram em 4. Pode ser que o homem lá do pesqueiro não sabia que eles iam voltar em 4. Mais 3, pai e filho sozinho. Para enfrentar 3, sabendo que os caras é cobrador, que é brabo. O senhor acredita que tenha mais gente, não só o pai e o filho, nesta conversa aí que eles marcaram para terça-feira? O senhor acredita que possa ter mais gente? E pode ser que também que não marcaram no pesqueiro. Ó, nós vamos se encontrar, mas nós se encontramos em outro ponto aqui, para nós conversar aqui fora de casa. A polícia também acredita nisso? Caiu o sinal lá, mas vamos esperar um pouquinho para ver se volta. Só um pouquinho para ver se a gente consegue voltar ao contato. Caiu o sinal. Nader, depois eu volto com você aí ao vivo. Já eu volto com o Nader lá ao vivo. Ele vai se posicionar, nós estamos com a nossa internet, que ela não pega internet, mas nós estamos com a nossa Starlink lá para pegar o sinal do satélite. Essa imagem aí é a imagem dos 3 chegando numa padaria, que a polícia já tem essa imagem. Dos 3 chegando numa padaria e depois chega o Alencar. Volta a imagem no começo de novo. Por quê? Porque a polícia está buscando imagens. Aí a imagem dos 3 vindo para cá para fazer a cobrança. Eles estão lá da região de São José do Rio Preto. Como eu falei para o Major, não é qualquer um que veio para fazer uma cobrança dessa. Eles falam, acreditam que seria uma cobrança milionária. Não se sabe. Porque é um negócio que deu para trás. Agora, ouvindo o Major falando, é um negócio que deu para trás. O dinheiro foi pago pelo homem que está desaparecido, o Alencar. Ele comprou uma propriedade e pagou, entendeu? Aí eu não sei se ele se arrependeu do negócio ou se deu algum BO na compra. Ele falou, não, então você devolve o dinheiro, entendeu? E aí ele não devolveu. E aí, por isso, ele chamou os cobradores. Então, o dinheiro existe, porque foi o homem que está assumido que pagou parte da grana desta compra desse terreno, entendeu? E aí, foi chamado os 3 para dar um aperto, acreditamos, para, ó, você devolve o dinheiro, entendeu? E nessa de devolver o dinheiro que ele não queria perder, os cobradores ficam com uma parte da grana. É assim que funciona o negócio de cobrança. Você contrata o cobrador, tá devendo 1 milhão. Ó, eu dou 500 mil para vocês pegam a grana de volta. O cara vir para receber uma grana milionária não é qualquer um, como eu falei. Tem cobrador aqui em Maringá, tem cobrador em várias cidades. Aí tem uns cobrador que é diferente, por isso que ele foi buscar lá no estado de São Paulo, entendeu? Conversaram na segunda, aparentemente a conversa não foi boa, porque o homem falou, não, eu devolvo o dinheiro, volta amanhã. Amanhã, meio-dia, nós vamos marcar no tal lugar, o senhor volta aqui. Voltou os 4. E sumiu os 4. Então tem cara brabo, mas tem gente mais braba ainda. Vocês entenderam, né? Tem gente braba, mas tem gente mais braba ainda. Nervosa. Ih, rapaz. E tem gente que fica nervosa, entendeu? Eu não sei qual é a situação, mas é essa. A foto que vocês estão vendo aí é do pai e do filho. Eles são considerados foragidos, porque a justiça decretou a prisão temporária dos 2. Aí a foto dos 2. Se a justiça decretou a prisão, alguma coisa tem. E eu fiquei prestando atenção na publicação da polícia, entendeu? Eles são foragidos por qual crime? Olha lá o crime lá. Foragido pelo crime de homicídio. A polícia não fala que os caras estão mortos, mas a justiça já decretou de homicídio a prisão temporária, entendeu? Então, para se fazer um pedido, você tem que embasar o pedido para a justiça, entendeu? E aí? Por que decretou pelo crime de homicídio? Então, a gente acredita que pode ter mais coisa aí na investigação. Eu vou seguir com o programa, já eu volto com o Nader Kalil, que está lá na beira do Ivaí,
Lá que deságua no Paranazão. É lá na balsa que a busca está sendo feita. Helicóptero já sobrevoou tudo quanto é mato em volta, com aquele equipamento lá que detecta que se tem alguma coisa ali no meio da mata ou não. Não achou nada, entendeu? Agora a busca é dentro do rio. E como eu falei, se joga uma pessoa morta no rio, em 3, 4 dias o corpo boia. Mesmo estando com água fria, vamos lá, a água está fria. Demora mais um dia, mas boiaria. Amanhã já completa uma semana de desaparecimento. E aí? Agora, a principal suspeita da investigação é que pegaram o carro e jogaram com os 4 lá dentro. Fecha o vidro, pum, o carro afundou. O corpo, se for corpo, mesmo não sai de dentro do carro. Porque a gente tem que abrir a porta, entendeu? Como diz o ditado, é boca escura e é boca escura. Informações e vou ficar com o Nader Calil. O Nader que tá lá em Caraíma desde sexta-feira. Sexta eu apresentei o Cidade Alerta Maringá. Ele foi para lá, saiu daqui umas 10h30 da manhã. Tá lá, passou o final de semana lá acompanhando as buscas. Até o Dia dos Pais passou longe de casa, mas para trazer informação para todo o Brasil. Ontem eu estava lá na casa do meu pai falou, o Nader tá lá na beira do rio lá. Você viu, Ricardo? Falei, eu sei, tá trabalhando. E ele tá buscando informações. E até a gente falou para ele, volta, Nader. Não, vou ficar aqui acompanhando as buscas. E as buscas agora, dos 4 que estão sumidos lá na região de Caraíma, é no Ivaí, no rio Ivaí, que desemboca no Paranazão aí. A polícia desconfia que jogaram o carro com eles dentro, no meio do rio, é isso, Nader? Exatamente, Sal. E eu vou já antecipar para você. Hoje você vai ter que fazer o Cidade Alerta, porque já está confirmado, o delegado Gabriel Menezes vai dar uma entrevista às 5 horas da tarde e ele convocou toda a imprensa. Obviamente nós estaremos presentes, nós já vamos estar levando essas informações durante o Cidade Alerta Nacional, então eu já convido você a logo mais às 18 horas apresentar o Cidade Alerta Maringá, porque nós estaremos aqui, pelo menos até as 3h30, 4 horas da tarde, acompanhando o trabalho daqueles homens e mulheres que estão lá no barco. Eles nem vão parar para o almoço. Aqui, ó, chegando agora, estava sendo feita a busca com o cão, pessoal recolhendo o cão agora aqui para descansar um pouco. Enquanto isso, lá no Rio, os trabalhos continuam com a equipe do Ghost, fazendo uso de um sonar para tentar aí encontrar pistas que possam levar ao paradeiro desse veículo. Sal, a real probabilidade de que os 4 tenham sido colocados dentro do mesmo carro e lançados no rio é, por enquanto, a possibilidade mais possível. Não que possam ter outras, mas essa tem sido a que os focos estão sendo concentrados para tentar trazer respostas para essa pergunta que todos querem saber. Afinal, o que aconteceu com esses 3 homens do interior de São Paulo e com um morador aqui de Caraíma, chamado Alencar, que até agora nenhuma pista foi encontrada. O que eu tô percebendo aí, com o barco passando aí ao fundo aí, ó, eles estão fazendo mesmo uma varredura no Ivaí. Nesse ponto aí, o Ivaí, ele é um pouco mais largo e é lá no final, já desembocando no Paranazão. É um ponto onde tem balsa, é perto de Caraíma, onde o povo usa a balsa para passar do lado de cá para o lado de lá. Aí. E o que a gente percebe aí pelo barco, que está com o equipamento que veio de Curitiba, eles estão fazendo o mapeamento mesmo do rio, descendo e subindo num ponto aí onde a possibilidade da balsa ter descido um pouquinho e depois o veículo possa ter sido jogado de cima da balsa. O balseiro está sendo ouvido pela polícia, é isso, Nader? Exatamente. Por volta das 9 horas da manhã, quando saía dessa conversa que tive hoje com o delegado Tiago Inácio, estava chegando na delegacia esse balseiro. Não sei, eu posso até te afirmar se seria aquela balsa que nós estamos vendo lá do outro lado ou não. Tem uma balsa que está desse lado de cá e que a manhã toda está parada. Eu não queria me movimentar muito. Vamos tentar mostrar aqui pelo fundo da árvore para que o nosso sinal não venha oscilar. Mas aqui do ladinho tem uma balsa que está parada desde as primeiras horas da manhã e provavelmente possa ser esse balseiro que está sendo ouvido pelo delegado, porque essa balsa continua parada aqui, ele não retornou aqui até agora. Nesse ponto em que nós estamos, essa balsa tem sido aí o principal foco, por isso ele está sendo ouvido. Sal, e eu vou já trazer uma outra informação, o comandante acaba de me passar aqui enquanto você falava, as equipes não vão parar. Já mandou-se vir de Caraíma 9
8 marmitas para as pessoas que estão lá no barco, uma marmita para o comandante que vai permanecer aqui, ele não está indo embora, então o pessoal deve almoçar no próprio barco e eles ficam fazendo esse zigue-zague, essa varredura, vão e voltam num perímetro já delimitado para que possam buscar informações. Daqui a pouco eu já conversei com o comandante, nós vamos subir no barco e vamos mostrar como funciona esse trabalho aqui numa área mais próxima, para que o nosso sinal possa ser possível e você vai ver como é com esse sonar aqui no leito do rio Ivaí, desaguando já aqui no rio Paraná a poucos metros, para que as pessoas possam entender esse trabalho aqui no rio. Para o povo que está acompanhando em casa, Nádio, você pode até confirmar aí, como a água do Ivaí está bastante turva, entendeu? Não consegue ver o fundo do rio. Por exemplo, se aqui, onde a gente passa a nossa região, Ivatuba, tem pontos ali que tem mais de 20 metros de profundidade, bem mais de 20 metros, 20, 30 metros. Lá, na onde deságua, lá é mais profundo ainda, então não consegue ver, até que a água não está tão suja, mas não consegue ver o fundo do rio. Esse equipamento que veio detecta, por exemplo, se tiver a lataria do veículo lá embaixo, aciona, falou, apita falando que tem alguma coisa naquele ponto. É mais ou menos assim o equipamento, né, Nader? É mais ou menos assim o equipamento, né, Nader? E eu vou chamar o Major Bertoncini, como eu disse, ficou à disposição da gente aqui durante todo o Balanço Geral, para que ele possa responder. Major, o que esse sonar detecta que vai ajudar aí o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros a encontrar possíveis lastros ou pistas no fundo do rio? Esse sonar, diferente do sonar utilizado por pescadores ou por civis, que ele mostra só uma profundidade e qual é a característica daquele fundo, esse sonar ele forma realmente uma imagem. Seria como se fosse uma ultrassonografia do fundo do rio. Então a gente consegue identificar até galhos, pedras, até uma pessoa que esteja ali, a gente vai conseguir ver essa imagem através de ecossonografia. Independente, como o senhor disse, da turbidez da água ou da profundidade? Isso afeta, a velocidade da água afeta bastante ali e a distância em que esse objeto esteja do sonar também afeta. Aí por isso que a embarcação passa em vários pontos do rio para reduzir esse ruído do sonar. Eu acompanhando a manifestação de algumas pessoas, depois da primeira participação do senhor, ficaram alguns questionamentos. Por exemplo, se o carro foi lançado do rio com os vidros fechados, não há como esses corpos saírem de dentro do rio. Mas o carro com os vidros fechados, ele afunda completamente ou ele chega a boiar um pedaço? Ele vai possivelmente, com os vidros fechados, ele flutuar por um período, mas a água vai acessar todo o veículo e ele vai com certeza afundar em algum ponto. Isso vai acabar dificultando então? Vai acabar dificultando, por isso do sonar, porque daí nós conseguimos abranger uma área maior, de algumas centenas de metros, que mesmo que esse carro tenha rodado por um período, ele vai acabar afundando. E se tiver sido lançado com os vidros abertos, o que pode vir a acontecer com essas pessoas que estariam lá dentro? Se tiver sido lançado com os vidros abertos, existe daí a possibilidade de um possível óbito, uma pessoa que esteja ali dentro sair do veículo, mas como estamos no 6º dia de desaparecimento, numa normalidade, essa pessoa já teria aparecido. Outra questão que muita gente pergunta e que fala da velocidade do leito do rio e onde esse rio, nesse período de 6 dias, essa água já teria desaguado e onde, se tivessem sido mortos, onde esses corpos estariam agora? Olha, uma busca aquática de pessoa em óbito, de cadáver, ele varia muito. Nós temos buscas no rio Ivaí, em que você encontra a pessoa a 100, 200 metros do local de desaparecimento, seja porque ficou numa galhada, alguma coisa, até situações no rio Paraná que o corpo rodou 40, 50 quilômetros. Então tem uma variável muito grande que não tem como precisar caso a caso. Ou seja, nós desse ponto em que estamos aqui, pode seguir as buscas aqui mais 40, 50 quilômetros para baixo e aí já no rio Paraná. Nessa característica de desaparecimento do pessoal, nós trabalhamos com a hipótese maior de, caso tenham sido lançados ao rio, seria dentro do veículo, pois como citei, se fosse só o corpo das pessoas, a gente já teria encontrado algum pescador no entorno. Vale ressaltar, Sal, que as buscas por parte da polícia com o helicóptero foram feitas exatamente para que, se fosse possível, identificar o carro, porque o carro poderia ter sido abandonado numa estrada, num campo, num barranco, no meio do mato. E com o equipamento que foi utilizado para buscas, esse equipamento também detecta, né? Não só o calor, mas também eles usaram um scanner para detectar aí possíveis, nesse caso, metais. E nada também foi encontrado. Então, é um mistério realmente o que aconteceu com essas 4 pessoas, com os 3 que vieram do interior de São Paulo e com o Alencar, morador aqui de Caraíma, e também com o veículo.
nessa imagem que nós conseguimos, a nossa equipe obteve hoje com exclusividade do carro passando na cidade de Caraíma. Essa é a imagem do carro em que estariam essas pessoas vindas de São Paulo e esse carro também desapareceu. O Major está me ouvindo aí. Pelo que o helicóptero sobrevoou toda a região, porque o helicóptero da polícia, ele sobrevoou todas as matas em volta até chegar na beira do Ivaí. E não achou caminhoneta, não achou vestígio, não achou nada. Então, a possibilidade maior é que possa estar o veículo mesmo aí dentro do rio, porque senão, lá de cima, um veículo branco, não apareceu o veículo, não apareceu o carro queimado, não apareceu nada. Então, essa é a hipótese maior que vocês têm agora que pode estar aí dentro do rio. Nesse ponto aí, é um dos pontos principais que o pessoal utiliza a balsa, que é a rampa. Mas tem outros pontos também que os pescadores utilizam aí, que é a rampa de um fundo de um condomínio, de um fundo de uma chácara, mas esse é o ponto principal. E aí a polícia acredita que foi aí que pode ter acontecido a situação. É isso, Major? Olha, Salsicha, assim como ontem nós batemos bastante a região de Herculândia por ser um possível local de lançamento de um veículo com pessoas dentro, a mesma coisa tem sido feita hoje aqui em Porto Novo. Nós identificamos ontem todos os locais nos 65 quilômetros onde poderia ter acesso desse veículo e temos dado prioridade nos de maior probabilidade ou nos locais que eram possível ter sido feito uma situação dessa. Até aproveitar a sua pergunta, eu já vou complementar com o Major Gimenez, que continua conosco aqui. Major, a gente falava da aeronave, que foi feita aí uma varredura para tentar encontrar talvez esse carro escondido em algum local, porque pode ser também que os corpos possam ter sido lançados ou enterrados e esse carro, alguém possa estar guardando esse veículo e agora possa estar com medo diante da repercussão de dizer, ó, o carro está aqui comigo. Certamente, Nada. Pode ter acontecido isso também, de terem escondido, né, na verdade, essa Fiat Toro branca, que era o veículo utilizado pelas pessoas quando desapareceram lá na última terça-feira. E a aeronave foi utilizada em toda a região aqui de Caraíma, um raio de ação muito grande e não foi encontrado esse veículo, o que nos causa muita estranheza. Porque geralmente quando temos alguma situação de veículo envolvido com ilícito, inclusive aqui na nossa região de fronteira, às vezes encontramos um veículo queimado, alguma pessoa na área rural encontra, aciona a polícia militar, informa onde está esse veículo, ou até mesmo nós flagramos veículos em câmeras em zonas urbanas dos municípios. E esse veículo realmente não foi encontrado até o presente momento. Bem lembrado que disse o Major Gimenez, deixa eu passar para cá, Sal, você se lembra do que aconteceu em Autônia, daquele caso chocante em que a Miss Autônia acabou sendo morta, teve o corpo carbonizado ao lado de um outro homem, os dois colocados na picape de um carro muito parecido e o veículo incendiado. Então, é da região, quando precisa se apagar pistas e provas, de queimar o veículo com corpos dentro. Mistério realmente o que aconteceu aqui. Isso aconteceu um caso ou outro, mas já aconteceram aqui nos últimos anos, realmente, não que seja comum isso, mas a gente geralmente recebe informações de pessoas que acabam encontrando esse veículo, porque é deixado em alguma zona rural, abandonado em algum lugar. E às vezes, quando as pessoas querem queimar pistas, não deixar vestígios, acabam fazendo esse expediente de queimar o carro. Então, realmente, essa ocorrência está bastante complexa por vários motivos. Um deles, realmente, esse mistério de não encontrarmos o veículo. Só outra coisa, aproveitando rapidamente, muita gente falando o seguinte, vem cá, mas será que essas pessoas que vieram de São Paulo, juntamente com o Alencar, não foram eles que sequestraram os donos da propriedade, a família Basquirolo ali? E, no fim, essas pessoas que estão raptando os devedores? Não. Por quê? Porque os devedores prestaram declarações na delegacia dizendo que encontraram realmente essas pessoas, mas que não tem nada a ver com o desaparecimento, não é, Major? Exatamente. No primeiro momento que tomamos contato com o desaparecimento, no dia seguinte, a Polícia Civil já conseguiu realizar a oitiva do seu Antônio Buscariolo e do filho dele, inclusive. Então, só que naquele momento, ainda eram muito incipientes as informações, era o início de uma investigação, de buscas, eles foram ouvidos e liberados. Aí, passadas algumas horas, quando a suspeita começou a recair sobre eles, quando já não estavam mais aqui nas suas propriedades. E outro detalhe, Sal, daqui a pouco você vai ver a reportagem, nós temos a imagem de um veículo apreendido na sexta-feira à noite, eram 11 horas da noite, nós estávamos ali nas propriedades da família Buscariolo. No sítio, no local onde funcionava o pesqueiro, e do outro lado da estrada há outras 4, 5 casas, todas da mesma família. Detalhe, saíram todo mundo às pressas, largaram janelas, portas abertas, tudo para trás.
largaram pertences, inclusive a gente registrou isso, prato com comida ainda, com talher, saíram às pressas, todo mundo fugiu, deixando tudo para trás. E nesse local foi apreendido um carro. Esse carro passou por uma perícia, é um Vectra preto, a gente tem a imagem, daqui a pouco a gente vai ter todo esse material, mas já adiantando, não há nada nesse veículo, não há vestígio nenhum. Na verdade, o veículo é objeto de uma perícia e esse laudo pericial ainda não saiu. Então a gente aguarda se possa ter encontrado algum vestígio de qual pessoa que possa ter utilizado esse veículo. Outra coisa que nós vamos mostrar, Salve, que você vai acompanhar, tinha câmeras de monitoramento desse pesqueiro. Detalhe, 2 câmeras. Uma câmera ficava na casa, até eu filmei a câmera na casa, essa câmera tinha um DVR que sumiu esse DVR. A câmera estava lá, eu ainda pego, mostro a câmera, tem um detalhe ali que eu mostro a câmera, nesse material bruto que a gente pegou. E agora há poucos minutos eu recebi uma informação de uma fonte que está me passando detalhes do que está sendo apurado. Na entrada, no carreirão da entrada desse, que sai da estrada e entra na propriedade onde funciona esse pesqueiro, também tinha uma câmera. E agora o que eu vou falar aqui, eu acho que nem o Major sabe. Essa câmera, ela era uma câmera que tinha um Wi-Fi nesse local, e ela mandava esse sinal por Wi-Fi, mas ela tinha um cartão. E esse cartão foi apreendido pela polícia. Eu acabo de receber essa informação, acabo de receber essa notificação de que esse cartão foi recebido pela polícia e a polícia está em posse desse cartão. E a gente precisa saber agora se esse cartão tinha alguma imagem que possa mostrar a entrada ou saída desses desaparecidos, também da família que está sendo acusada desse desaparecimento. O que há nesse cartão dessa câmera que foi recuperado da entrada desse pesqueiro? Essa confirmação eu já recebi aqui de uma fonte e é segura. A polícia está em posse desse cartão. O senhor já sabia, Major? Na verdade, Nader, não desse cartão que você está dizendo, mas nós estamos... dos pontos de trabalho é esse de buscar câmeras, né, de toda a região. Então, vários outros pontos já foram buscados de câmeras e outros serão ainda, né? Então, essa é uma das frentes de trabalho da polícia, por óbvio, para procurar tentar encontrar imagens, sejam das pessoas ou seja até mesmo do veículo. Aí, trazendo muitas informações, sabe? E a todo momento a gente vai ficar aqui até o final do Balanço Geral, então vai pintar muita coisa ainda para o telespectador que tem que ficar atento. Não mexe aí no canal, porque senão você vai perder alguma informação importante desse caso, que já é considerado um dos maiores mistérios do estado do Paraná. Ô Major, vou fazer uma pergunta pro Major. O veículo, aparentemente, o encontro foi na terça-feira, mais ou menos na hora do almoço. Então, vamos botar lá. Ele saiu da padaria 9 e pouco, 10 horas da manhã e se encontraram, acreditamos, lá pelas 11, meio-dia, com os principais suspeitos. Se o veículo passou pelo pesqueiro e depois sumiu, pode ser que alguém tenha visto esse carro. É só voltar na memória. Terça-feira da semana passada, mais ou menos na hora do almoço ou um pouco depois, pode ser que alguém tenha visto essa... Bota a imagem da caminhonete aí. Meu computador no ar aqui, a caminhoneta. Essa aí é a caminhoneta. Uma Fiat Toro branca, onde estavam os 4 que foram lá para receber o dinheiro. Se alguém viu essa caminhoneta, ou indo para a beira do rio, ou tendo acesso a alguma estrada, avisa a polícia. Pode denunciar no 181. Como é que faz a denúncia, ô Major? Exatamente, Salsicha. A gente sempre conta com essa colaboração das pessoas, né, que podem ligar no 181, que é um número de denúncia anônima, ou até mesmo no 190, e repassar essas informações que possam nos ajudar. Realmente, como eu já disse, o caso é bastante complexo. Estamos trabalhando há vários dias, com inúmeras frentes de trabalho, muita gente envolvida em todo esses serviços da última semana na busca de encontrar essas pessoas. Então, sempre contamos com a população, especialmente a população de bem, que é para ajudar as polícias ao deslinde desse feito. Tá, como o pai e o filho estão com mandado de prisão, e agora você e o Nader falando dessa oitiva que eles tiveram, eles foram chamados à polícia, e depois que a polícia liberou eles, vazaram, sumiram com a família inteira, aí a hipótese deles ter participado em alguma coisa no crime, aí é, como diz, passa de 100%, né, Major? Exatamente, Salsicha. Se as pessoas não devessem, talvez estariam aqui, né, para prestar os devidos esclarecimentos. Então, é claro que esse comportamento de se ausentar do local dos fatos, ele levou até, inclusive, a Polícia Civil a obter a ordem judicial, né, do Poder Judiciário, do mandado de prisão dessas pessoas. Porque se eles não tivessem nada a ver com toda essa situação, estariam aqui para esclarecer. Mas, na verdade, acabaram dando no pé da região.
E se deram no pé, alguma coisa tem. Obrigado, Major. Nader, você continua aí, eu já volto com você aí. Aguenta aí. Vamos ouvir a fala do delegado? Delegado que está chefiando as investigações. Coloca o doutor para falar. Vamos ouvir. Delegado Tiago Inácio, delegado responsável pelas investigações. Doutor, final de semana de buscas, apreensão de uma arma, espingarda calibre 12. Qual a ligação dessa arma e da prisão do dono dessa arma com o caso, com o desaparecimento dessas 4 pessoas? Bom dia. A informação que tivemos é que a arma foi utilizada pelo grupo para ameaçar ou para mantê-los em cativeiro. E essa é a ligação que esse rapaz estava guardando essa arma. Ele já prestou declarações, já prestou depoimento? Sim, já prestou declaração e já prestou depoimento. Ele afirmou que essa arma foi usada por essas pessoas que estão sendo procuradas? Não, ele negou. Além do pai e filho, só acredita que outras pessoas possam estar envolvidas no desaparecimento dessas 4 pessoas? Sim, acreditamos que tem envolvimento de outras pessoas e estamos trabalhando para identificá-las. Em relação aos desaparecidos, doutor, pintou alguma outra pista, outra câmera de monitoramento, alguma outra imagem, além daquela que vocês já divulgaram do estabelecimento comercial que eles foram vistos na última terça-feira pela última vez? Essas informações ainda não podemos divulgar e maiores informações será feita na coletiva que terá hoje com os repórteres. A coletiva está marcado para 5 horas da tarde. É que o doutor não passa muitas informações porque pode atrapalhar. Mas ele já sabe bastante coisa, viu? Já sabe muita coisa mesmo. Então vamos aguardar. 1 minuto? Aguenta aí, 1 minuto. Vamos ouvir a fala da esposa de um dos que está sumido. Aguenta, 1 minuto. Aguenta aí. Antes tem um recadinho da Seralê, o Jefferson, que é gerente, está aqui primeiro, que ele quer agradecer o tanto de gente que foi lá comprar presente pro papai e continua a promoção, Jefão? É isso aí, Salsicha, é isso aí, amigo de casa. Vai aqui o meu agradecimento da Seralê Calçados. A todo mundo foi comprar presente pro papai no sabadão. Garanto que esse cara muito feliz, não é verdade? E quem ainda não foi, pessoal, ainda continua a mega liquidação. O que era bom ficou melhor ainda. Dá uma olhada, você vai encontrar Skechers a R$ 199,90. Puma, R$ 199,90. Presente pro papai, tá lá na Seralê. Tem também Nike, Adidas, Mizuno, ASICS a 10 vezes de R$ 19,90. 10 vezes de R$ 19,90. Menos de duzentão, serve um tênis de R$ 400, 500, 600, até R$ 700 reais por 10 vezes de R$ 19,90. Você vai encontrar também tênis casual Via Marte, Usaflex, Dakota, Ramarim e Boteiro a R$ 99,90. Só R$ 99,90. Tem também sapato social, sapatênis pé de shoes e tênis casual a R$ 69,90, só R$ 69,90 cada. Olha que show esse sapatênis. Sapato social, só R$ 69,90. E as bolsas, uma mais linda do que a outra. Bolsa Coach, bolsa da Coach a R$ 129,90. Estacionamento gratuito e você da região. A Seralê ajuda na passagem ou despesa com combustível de volta. Mega liquidação continua na Seralê. E vendeu, hein? Mas pensa numa loja que tá fervendo igual um formigueiro. Um abraço para todo mundo que comprou o presente do papai lá. Boa, não foi só do pai, não. Foi para família inteira. Vamos ouvir? Nós temos agora uma entrevista da mulher de um dos que está sumido. Ela falou com a nossa equipe da Record lá no estado de São Paulo e a família está desesperada. Coloca a entrevista no ar. O problema maior para a gente é a angústia sem saber o que está acontecendo, sem notícia. Porque de início a gente teve a colaboração dos delegados lá da cidade de Caraíma e logo após ele sumiu. Né? Ele não respondeu mais, ele não atendia nossas ligações, ele não deu mais retorno, porque até no momento que a gente sabe lá, é bem próximo ao Mato Grosso, mais conhecido como aquela cidade sem lei, que não é, no caso, a polícia que manda. A polícia lá é mandada. É até então isso que a gente sabe. Esse Diego, ele é de Olímpia, que conhecia os meninos aqui de Rio Preto. E esse Diego que foi chamado para ir para lá e ele chamou os meninos, falou, vamos lá? Eles falaram, vamos. E foram. Chegaram na segunda-feira. À noite encontraram essa 4ª pessoa, que é o Alencar, que mora na cidade de Caraíma, que até então foi ele que vendeu uma terra, né? E a pessoa com quem ele vendeu deixou umas parcelas a pagar, não pagou. Eles se encontraram com ele na segunda-feira à noite, na terça-feira de manhã encontraram com ele novamente e seguiria para esse local. E até então, um momento depois disso, a gente não teve mais contato.
que eles teriam ido cobrar essa dívida? Porque eles iriam ganhar uma parte? Seria isso? Eu acredito que sim. Eles já tinham feito algo desse tipo já outras vezes? Geralmente ele ia cobrar a dívida dele mesmo. Deles, né, no caso. Ele vende imóveis, essas coisas. Às vezes a pessoa fica devendo, eles vão atrás. Mas se eles vieram lá do estado de São Paulo é porque a cobrança deles é diferente. E vocês viram que agora a gente não estava entendendo que tipo de cobrança era, né? Vem aqui comigo aqui, ó. Aqui. Só para quem ligou a televisão um pouquinho depois. Eles foram receber uma dívida. Mas não é uma dívida que a pessoa tem que arrumar o dinheiro para pagar, não. O Alencar que está sumido, foi ele que comprou uma propriedade rural, entendeu? E ele pagou o dinheiro, deu a grana. E eu não sei se ele se arrependeu do negócio, que foi que deu alguma coisa errada. Ele queria que ele devolvesse, o pai e o filho lá, devolvesse a grana. Você, ó, eu paguei você, não vai ter negócio, estamos voltando atrás, você devolve o dinheiro. Então o dinheiro existe, entendeu? Não é aquela cobrança que falou assim, ó, você comprou, vai ter que arrumar o dinheiro. Não, o dinheiro existe, entendeu? E eles foram lá para devolver a grana. Só que não é coisa de 20 mil, 10 mil, não. É coisa grande. Diz que é em torno de 1 milhão a cobrança, entendeu? Então, aí que tá o BO. O BO tá aí. Que tem a grana, tem. Ele só queria a grana de volta. E por isso contratou os caras pro homem devolver. E olha o que deu aí. Já já eu volto com o Nader lá, direto lá da beira do Ivaí, com as informações aqui no nosso programa, no nosso Balanço Geral Maringá.